Olá, amigos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema vital: o sono e o envelhecimento. Inscreva-se e assista. Bom dia a todos, a todas. Bom dia a todos e a todas. Os pedir todas e todas. Agora tem usado em todos também, né? Eu nem sei o que é. Bom, obrigado pela presença. Temos aqui mais uma palestra, um palestrante da nossa CACI, né? Vai bater um papo com a gente sobre sono, seus pesadelos e outra coisa boa, né? Vai falar de tudo, né? Doutor Zé Geraldo, a gente tem o prazer de recebê-lo aqui, juntamente com a nossa amiga lá do CACI. Aí. Bom, então, sem mais delongas, vou passar para a Eliana, que está alguns recadinhos, né? Só, né? Então, vamos em frente. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Bom, então, o doutor José Geraldo Dias Júnior, médico psiquiatra da Clínica CI Jabaquara, São Paulo, especialista em medicina do sono pela Universidade de São Paulo, a USP, plantonista, assistente das enfermarias e supervisor dos residentes em psiquiatria do Instituto de Psiquiatria da USP. Psiquiatra pelo governo do estado de São Paulo. Nossa, quanta coisa, né, gente? Que maravilha. Então, eu acho que a nossa palestra vai ser maravilhosa mesmo. Você Né? todo mundo aqui de boa, então você todo mundo no hospício. É mesmo? Então, muito bem-vindo, doutor, por favor. Vou ter uma... Obrigada. Vai cantar rápido, é maior ou é menor? Acho melhor não tentar, né? Sou meio desafinado. Obrigado pelo convite, agradeço a todos. Obrigado pela introdução. Como a senhora já falou, eu sou psiquiatra e trabalho no ambulatório de psiquiatria da CACI, no Hospital das Clínicas e no governo de São Paulo. Também sou médico especialista em sono, pela USP nos últimos quase 15 anos aí, né? Então, fui convidado para falar um pouquinho sobre sono, mais especificamente sobre sono, tema de sono relacionado ao passar dos anos, ao envelhecimento, né? Quais são as principais alterações que ocorrem, alterações naturais e as principais alterações, transtornos também, né? Relacionados aí ao sono, que são mais comuns ao longo do envelhecimento, né? Então, vamos lá. Eu vou introduzir um pouquinho sobre o sono, né? A fisiologia do sono, que é o sono, né? E como isso acontece no nosso corpo. E depois falar um pouquinho sobre o sono ao longo dos anos, né? Quais são as alterações naturais que acontecem e depois as doenças, né? As possíveis alterações patológicas aí ao longo do sono. Então, vamos lá, né? Passar aqui. Qual que é a definição de sono, né? Quando a gente pensa em sono, geralmente nós pensamos em quê? Descanso, né? Para o corpo, para a mente também, né? O sono como uma função reparadora, né? E não tem jeito, o sono é irremediável, né? Seja um sono bom, de qualidade, ou um sono ruim, não tem jeito. Nós não conseguimos sobreviver sem dormir, né? Então, o sono, então, a gente está muito ligado a essa questão do repouso, né, de ser uma atividade inevitável e reparadora, mas o sono é um pouco mais do que isso, né? O sono também ele é responsável por regular o nosso organismo, né, tanto o cérebro quanto várias funções superiores aí do corpo, né? Então, por isso, muito mais do que o descanso, né? É lógico, o sono também é responsável pelo repouso cerebral e do corpo, né? Tem algumas fases do sono, que são as fases mais lentas, que são responsáveis pelo repouso, mas tem outras fases do sono em que o corpo está bastante ativo, quase tão ativo quanto na vigília, quando nós estamos acordados, né? Então é isso, o sono é um estado ativo do metabolismo.
não só exclusivo, relacionado ao repouso corporal. Durante o sono, tem vários processos regulatórios, como eu falei, tanto do cérebro quanto do próprio corpo, né? Tem um estudo que pesquisadores fizeram bastante interessante com ratinhos, né? Porque com seres humanos não dava, que é fazer uma privação intensa de sono, né? Então, o que que eles fizeram? Tentaram não deixar esses ratos dormirem pelo maior tempo possível. Como que eles fizeram isso? Eles colocaram uma plataforma circular e colocaram vários ratinhos em cima. E sempre que algum rato ia dormir, eles chacoalhavam a plataforma, mudavam para eles se equilibrarem e tal. E foram fazendo isso durante bastante tempo, para tentar manter esses ratinhos acordados o máximo possível. Chegou um momento em que alguns ratos simplesmente morreram. Morreram. Então, assim, para ter uma noção do quanto o sono é importante e que uma privação extrema de sono poderia levar a pessoa até a morte, né? Porque justamente desregula tanto o cérebro quanto o corpo inteiro, né? Como a gente vai ver, produção hormonal, pressão, tudo, né? Então, o sono realmente é um evento essencial para a sobrevivência mesmo. Aqui eu separei um esquema, né, da polissonografia de uma noite inteira, né? Do momento ali entre 11 horas da noite, que a pessoa chega no laboratório acordada, até as 7 horas da manhã, que é geralmente quando levanta, né, interrompe o exame. Então, aqui é só para ter uma noção das fases do sono, né? O estágio 1 e 2 são os estágios do sono mais leve, né? O 1 é mais ali aquele sono bem superficial, logo após a vigília, né? Quando a gente começa a dormir. Então, é bem rapidinho ali, ó, a primeira fase do sono aqui, bem rapidinho, leva alguns minutos, 15, 20 minutinhos. Então, é uma fase que o cérebro está quase acordado. Então, a atividade cerebral, as ondas cerebrais estão bem rápidas ainda, bem próxima à vigília. A fase 2 do sono, que é essa aqui, é onde a gente passa a maior parte do tempo. Não é um sono tão profundo, mas também não é tão superficial. É considerado superficial, mas é um sono intermediário, né? Essa fase aqui, o cérebro continua mais ou menos em atividade, um pouco mais tranquilo do que na vigília. Depois eu vou até mostrar as ondas cerebrais, né? Funcionamento ali, demonstrando o funcionamento do cérebro, mas é onde a gente passa a maior parte da noite. E é onde acontece grande parte desse processo de regulação do cérebro, né? E os estágios N3 e N4 são os mais profundos. Esses aí o cérebro realmente está mais lento, o funcionamento do cérebro fica mais, as ondas cerebrais ficam mais, uma amplitude maior e uma frequência menor. Então, essas fases, que é mais ou menos 25% do sono, essa fase, que é a minoria, é responsável mais pelo repouso mesmo, tanto cerebral quanto corporal. Então, quer dizer, a menor parte do sono, né? 20 a 25%. E tem essa outra parte aqui, que é uma parte bem interessante do sono, que é a fase REM. REM é a sigla em inglês para movimento rápido dos olhos, né? É nessa fase do sono que a gente sonha, né? Que os sonhos acontecem. Então, assim, ela ainda não é totalmente elucidada pela ciência, né? A gente sabe que é muito importante. Nessa fase do sono, o organismo fica bem ativo, quase tanto quanto quando a gente está acordado. Por isso que no sonho, né, a gente sonha ali, a gente não sabe exatamente qual é a função dos sonhos, mas a gente sabe que o sono REM ele é essencial para o equilíbrio do cérebro, né? Então, assim, nessa fase o cérebro está bastante ativo e o corpo também, né? Às vezes a frequência cardíaca aumenta, a frequência respiratória. E nessa fase, curiosamente, o cérebro ele desativa totalmente o tônus muscular, né? Nosso corpo ele é desligado mesmo, porque a gente sonha, né? Se ficasse ligado, poderia bater no companheiro, né? Rolar e cair da cama, bater na cabeça. Então, ele é desligado mesmo, né? Então, é bem interessante. Essa fase não é elucidada, mas ela é extremamente importante para a regulação do cérebro e do nosso metabolismo.
Engraçado, esses tracinhos aqui são eventos respiratórios, né? Engraçado, a apneia ou hipopneia, que também é um transtorno aí bastante comum durante o sono. A gente não vai focar muito hoje pelo tempo, né? Mas depois a gente pode falar um pouquinho sobre a apneia do sono. Mas são eventos respiratórios, justamente relacionados à fase REM, né? Que o corpo relaxa, a musculatura relaxa, inclusive é da garganta, então é mais fácil fechar e parar de respirar, né? Então tem essas apneias do sono, não vai morrer por falta de respirar, porque aí o cérebro tem um despertar e volta a respirar. Mas engraçado, tem aqui demonstrado também os eventos. Pode, pode. Em relação a todo esse processo aí, e o movimento das pernas? Vamos repetir. As pernas Sim, agitadas. as pernas inquietas, né? Então, as pernas inquietas, elas podem vir em qualquer fase do sono, né? É menos comum no REM, justamente por conta disso, né? Mas pode ser mais comum na fase 2 do sono, né? No REM 2. Então, depende, né? Tem alguns transtornos, por exemplo, doença de Parkinson, né? Alguns tipos de demência que eles favorecem o aumento desses movimentos, né? Durante o sono. E às vezes não tem relação a doença nenhuma, mas se esses movimentos são muito intensos, tanto das pernas quanto do corpo, deve precisa ser investigado e às vezes até tratado, né? Porque às vezes está movimentando muito durante o sono e isso pode acabar gerando despertares, diminuindo muito a qualidade do sono, né? Mas tem algumas doenças que são mais relacionadas ao aumento desses movimentos, né? Durante o sono, não só das pernas, esse movimento do corpo todo, né? No resultado da polissonografia sempre aparece, né? Sempre aparece. Aí tem um índice que é normal, às vezes na polissonografia também dormiu mais, pior, né? Porque está no laboratório, está muito, muito eletrodo e tal, daí pode ter um índice um pouco mais elevado de sono superficial, fica mais fácil ter um despertar e tal, movimentar mais as pernas, né? Mas se for uma coisa muito intensa, tem que ser investigado e às vezes até tratado. E o episódio de se levantar, não sei quantas vezes para ir no banheiro. Ah, sim. A gente vai falar. Assim, a gente sabe que não deve tomar água 2 horas antes de dormir, tem toda uma coisa assim. Porque, de repente, eu ouvi uma pessoa dizendo que ele levanta cerca de 3 vezes por noite para ir no banheiro. Então, é um evento que pode acontecer também, né? Tá. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tá, então aqui é só um esqueminha para. Ele relaxa, ele descansa a mente, descansa a pessoa, exatamente sonho. Sim, o sono profundo é o maior responsável, né, pelo repouso. O sono REM é um período de muita atividade cerebral, apesar da musculatura, né, do tônus muscular ele ser reduzido ao máximo, né, o corpo fica desabilitado, o cérebro ele fica muito ativo, né, muito ativo mesmo, assim. Descansa, qualidade. É o sono profundo, né? Tá aqui, ó, o estágio 3 e 4, né? O REM ainda não se sabe totalmente qual é a função dele, apesar de ser um consenso que ele é uma função importante, aí é uma fase importante do sono, mas ele é mais responsável pela regulação tanto do cérebro, produção de neurotransmissores, né? Regulação da atividade cerebral, quanto do corpo inteiro, como a gente vai ver, tem a parte respiratória, circulatória, né? Então, assim, o REM é mais uma fase reguladora do corpo e do cérebro do que de repouso mesmo, né? Essa fase do REM é a fase que você está dormindo e sente que está caindo de um barranco, está sendo engolido por um Sim. turbilhão. Sim, geralmente sim. É a fase que a gente sonha, né? Seja um sonho bom ou um sonho mais turbulento, né? Um pesadelo ou que está caindo. E geralmente é nessa fase, Que sim. é essa que dá o REM. A apneia é mais por conta do relaxamento muscular, né? Que o REM, o cérebro corta totalmente o tônus, né? A força muscular. Então, como o corpo inteiro está relaxado, inclusive a garganta,
fica mais fácil, né? Às vezes se está com sobrepeso, tem muita gordura na língua, na região cervical, do pescoço, a musculatura relaxa, a garganta fecha, né? E é mais comum ter apneia nessa fase, né? Não que não possa ter em outras fases do sono, que a musculatura às vezes dá uma relaxada também, mas o REM com certeza é onde mais acontece. Por favor. Há 2 anos eu vi uma reportagem, um artigo, que o REM realmente não está muito esclarecido, né? Existem muitas dúvidas. Mas, uma das pesquisas que ele ativa os neurônios. Isso é verídico e pode ser mesmo. Isso, a atividade cerebral durante essa fase do sono, ela às vezes é quase tão alta quanto na vigília, quando a gente está acordado mesmo, justamente por conta disso. Não é elucidado, mas o consenso que se tem é que é uma fase muito importante para a regulação, tanto do funcionamento do cérebro quanto do corpo mesmo, hormônios. Sim, ativa mais os neurônios, né? A atividade cerebral, né, em última instância, é a atividade entre, né, dos neurônios, né? Então, sim, é uma fase que o cérebro está muito mais ativo e o corpo está inativo, né? Tá, então vamos dar uma sequência, né? Aqui é para exemplificar a atividade cerebral durante as fases do sono, né? Então, estágio 1, que é quando acabou de iniciar o sono, né? Olha só, as ondas, a distância entre elas, né? Que é a frequência bem aumentada, a distância entre as ondas bem reduzidas e a amplitude também bem reduzida. Então, quer dizer, está bem rapidinho, ó. O cérebro está quase na vigília, né? Na vigília é assim que funciona. Um pouquinho mais rápido, mas é quase isso, né? Está funcionando bem rápido o cérebro. No N2, que ainda é uma fase de sono superficial, mas menos superficial, olha só, a amplitude já aumentou um pouco e a frequência já diminuiu, né? Aqui, ó, aqui, e umas ondas mais lentas aqui, né? Difuso de sono. Aqui os estágios mais profundos, né? Olha só, como a amplitude das ondas já aumentou bem mais e a frequência está menor, né? Então, realmente o 4, que é o estágio de sono mais profundo, né? Ó, bem mais devagar. Então, quer dizer, aqui realmente é a fase do sono de repouso, né? Que o cérebro está funcionando bem mais devagar, uma atividade cerebral bem mais reduzida. E aqui é só para exemplificar, né? Todas as estruturas cerebrais, né? E os neurotransmissores envolvidos aí, né? Para gerar o sono. Então, quer dizer, o sono é uma atividade cerebral bem complexa, né? Ela recruta todas as funções básicas, ponte, cerebelo, até as funções superiores do cérebro, né? Vai até o córtex e tem várias substâncias, neurotransmissores envolvidos, né? GABA, serotonina, noradrenalina, melatonina, enfim, só para exemplificar mesmo que é uma função bem complexa aí o sono. Apesar de ser corriqueiro, né, e todo mundo dormir naturalmente todos os dias, o cérebro ele envolve quase todas as suas estruturas para poder gerar o sono. Então, voltando para a fisiologia do sono, né, na importância dele para o corpo, então o sono ele é essencial para a regulação, como eu falei, da pressão arterial, frequência cardíaca, fluxo sanguíneo, né, distribuição do sangue tanto no cérebro quanto para o corpo inteiro, para regular a atividade respiratória, né, regulação endócrina, que é a produção dos hormônios, né, como o GH, por exemplo, que é o hormônio do crescimento, isso que é importante. O pessoal fala que tem que dormir para crescer quando é criança, né? Mas o GH também é um hormônio metabólico, né? Assim, ele é responsável por renovação celular, então é um hormônio fundamental durante a vida inteira, né? Então, realmente o sono é super importante tanto para a regulação quanto para a produção, né, de vários hormônios e para a atividade do metabolismo como um todo, né? Pressão, fluxo sanguíneo, produção hormonal. E aí, a quantidade, né, de sono adequada, ela varia durante a faixa etária, cada faixa etária, né? Então, assim,
Uma criancinha recém-nascida, em média, dorme 16 horas, às vezes pode dormir até 18 horas ou mais, né? Então, porque acabou de nascer, o cérebro está muito imaturo, está em desenvolvimento, então precisa de muito sono para poder, para essa produção, né, celular e organização do metabolismo. Um adulto, né, depois que estabiliza, o adolescente também, né, como está em fase de desenvolvimento, tende a dormir um pouco mais do que 7, 8 horas de sono, por isso que às vezes o adolescente vai acordar para ir para a escola, né, o pai tem que ir lá e ficar cutucando, né, empurrando, porque ele está numa fase de desenvolvimento, né, então tem um pouco mais de sono. O adulto, em média, precisa de 7 a 8 horas de sono para se restabelecer, né? Para acordar com a sensação de que o sono foi reparador, de que conseguiu descansar e para sentir que o corpo está funcionando da forma que deveria, né? E a partir dos 50 anos, essa necessidade de sono tende a ir diminuindo aos poucos, né? Então, quanto maior a idade, a tendência é que a gente precise de menos horas de sono para se sentir descansado. Isso por vários fatores, né? E quando acontece na fase do idoso, da pessoa dormir mais que 6, 7 horas, tipo 9, 10 horas, prejudica em alguma coisa? Ou... Não, não, assim, isso aqui é uma média, né? Mas cada organismo, né, cada indivíduo funciona de um jeito, né? Às vezes, a quantidade de horas de sono não diminui com a idade, né? Sempre dormiu 8 horas, tem 60, 70, 80 anos, continua bom de cama, né? Continua dormindo bem. E não tem problema nenhum. Então, é individualizado, assim. Em média, né, na maioria das pessoas, às vezes diminui um pouquinho, mais ou menos, né? Mas, então, algumas pessoas antes dormiam 8, 7, 8 horas e com o tempo, né, vai precisar de 7 horas e meia, 7 horas, até 6 horas e meia, né? E não tem problema, né? Se acordar com a sensação de que descansou, que o sono, né, foi reparador, tranquilo, né? Mais importante é isso, é que a quantidade de horas de sono, mesmo que ela diminua, seja o suficiente para manter a saúde, né? Para acordar bem disposto e com energia. E aqui é um gráficozinho, né? O pessoal que faz pesquisa, esses pesquisadores aqui, eles fizeram essa projeção baseado aí na pesquisa, né? Em grupos de estudo, de pesquisa e conseguiram mais ou menos quantificar aqui o que acontece, né? Ao longo dos anos. Ó. Então, de 0 até 85 anos. Aqui é a latência do sono, essa primeira linha aqui. O que é a latência do sono? É o tempo que a gente demora para dormir depois que deita, né? Então, logo no iniciozinho, né, da vida é um pouquinho maior, depois ela tende a cair e ficar estável, né? Por volta dos 35 anos aqui até mais ou menos 55 anos. E depois a latência do sono tende a aumentar novamente. Então, quer dizer, ao longo dos anos, a partir dos 55 anos, a tendência é que naturalmente a gente demore um pouco mais para iniciar o sono, né? Mesmo depois que deita na, na cama, no ambiente ali propício para dormir. Esse WASO aqui é uma abreviatura aqui em inglês, que é o tempo acordado depois que inicia o sono, né? Quer dizer, são os despertares noturnos ali, seja para ir ao banheiro, como foi citado, né? Ou simplesmente um despertar noturno, ou por apneia do sono, enfim, por algum problema de saúde, que a gente vai falar depois, uso de medicação. Também, né? Sim. Então, por vários motivos, né? Mas aí, ó, a partir dos 35 anos, a tendência é que vá aumentando aos poucos, por vários motivos, né? E aumenta bastante aqui, né? Ó, 85 anos, então, o tempo acordado após o início do sono, ele tende a aumentar também. O sono REM, que a gente tinha comentado anteriormente, a tendência é que ele vá diminuindo, né? Que é aquela fase do sono em que os sonhos acontecem e tal. Por uma mudança do cérebro mesmo. Então, naturalmente, o REM diminui. E aqui é o sono profundo, olha só, também diminui bastante, né? Ao longo da vida, que é aquele sono de repouso.
E os estágios 1 e 2, o sono, que é o sono mais superficial, ele se mantém, né? Diminui um pouco também, porque o tempo acordado depois que dorme aumenta, né? Então, o sono superficial também diminui mais pouco, né? Em relação às outras fases. Essas fases são obrigatórias, acontecem todos os dias. São obrigatórias. Acontece. Não me ficou muito claro. No REM, é obrigatório sonhar? A gente sonha todo dia ou a gente não lembra? Como é que funciona? Não, os sonhos são eventos que acontecem exclusivamente nessa fase, né? Mas não são obrigatórios de acontecer, né? E também não, às vezes lembra, às vezes não, né? O sono ficar é aquele, por exemplo, eu tenho isso. Hoje é 7 horas, estou com uma vibe de dormir, eu durmo. Aproveito, porque eu sei que tem problema para dormir. Aí eu durmo, aproveito. Aí 11 horas da noite eu acordo. Aí, com sorte, eu consigo virar para o outro lado e dormir de novo. Mas, assim, ele fica picado. Aí, mesmo que eu durma mais tarde, fica picadinho. Tipo, 1 hora eu acordo, 3 horas eu acordo. Fico acordando a noite inteira. Entendeu? Eu durmo, eu descanso, meu corpo, às vezes eu sinto que o sono tem validade. Mas foi curtinho e foi picado. É isso aí que eu tenho, essas coisas do como que pode. É o sono fragmentado, né? Às vezes isso pode acontecer por várias causas, né? Aí daí a gente precisaria investigar para ver e se isso tem alguma implicação, né? Na sua qualidade de vida, né? Mas são várias causas possíveis, né? Enfim, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso para frente, né? Mas, sim, né? A gente, às vezes, se está influenciando na qualidade de vida, precisa ser investigado para saber o que está acontecendo e tem várias formas de melhorar isso. A gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né? Tá, então, vamos lá. Então, quais são as principais alterações do sono, né, durante o processo de envelhecimento? Então, a gente comentou um pouquinho, né, com os gráficos e as figuras anteriores e com as perguntas, né, mas vamos lá. O avanço de fase, né? Então, assim, é comum dormir mais cedo e acordar mais cedo, né? Então, esse avanço de fase é comum com o passar dos anos, né? Quando você é mais jovem, é mais comum dormir mais tarde, tender a acordar mais tarde, ter um atraso de fase, né? Que pode acontecer também em qualquer fase da vida, ter um atraso de fase. Mas esse avanço de fase, especificamente, é mais comum com o passar dos anos, né? Dos idosos acontecer isso. A arquitetura do sono, né? O sono fica mais leve e superficial, como a senhora comentou, né? Então tem uma tendência natural maior a ter despertares ao longo da noite. A gente tem que ver se isso tem alguma repercussão para a saúde, né? Para a qualidade de vida ou não, né? Às vezes é uma coisa que acontece, mas está dormindo bem, está descansando, está tudo certo, tem muito problema, né? Se não está incomodando, se consegue voltar a dormir rápido, enfim, né? Mas é mais comum acontecer com o passar dos anos. Assim como eu falei, né, a questão do sono mais leve e superficial, consequentemente, é a fragmentação do sono, né? Então, mais cochilos durante o dia, né? Tem uma tendência a ter mais cochilos diurnos por vários fatores, né? Inclusive, às vezes, com a aposentadoria, às vezes tem mais tempo durante o dia, né? Tá em casa, acaba que é mais fácil também ter esses cochilos diurnos, né? E com os cochilos diurnos também facilita os despertares noturnos, né? Então, acontece. Essa é uma ideia um pouco antiga, se a gente comentar, que a gente, mesmo aposentado, a gente não fica em casa. O que acontece? Com a aposentadoria, né, não é sinônimo exato, não é sinônimo de anedonia, né, de falta de energia, uma rotina monótona, né? Mas o que acontece? Às vezes com a aposentadoria tem uma rotina mais flexível, né? Você consegue gerenciar de uma maneira melhor. Então, assim, você não é obrigado a fazer tudo naquele período do dia. Você consegue estratificar melhor as suas atividades, então, às vezes, tem mais tempo em alguns períodos do dia. Não que passe o dia inteiro à toa, pelo contrário, né?
Tem muito, né? Tem muitas pessoas hoje na terceira idade, inclusive, que são muito mais ativas, né? Do que quando eram mais novos, do que elas mesmas quando eram mais novas e do que outras pessoas quando eram mais novas. Então, a questão de ter mais tempo durante o dia não é sinônimo de sedentarismo, né? É sinônimo de flexibilidade. Pode ser sedentarismo, né? Às vezes, se a pessoa não se organizou direito, tem uma rotina monótona, mas também pode ser mais flexível, né? Tem outros horários para fazer outras atividades. Eu acho bem, tá todo mundo o dia inteiro na pista. O ideal é que tenha uma rotina ativa, né? A gente vai para minha casa, já virou casa dormir. Então, assim, vou comentar até um pouquinho sobre isso, né? Qual que é a importância de se manter ativo e saudável, né? Inclusive para o sono. A gente sabe que é importante para tudo, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. E a melatonina, né, que é um dos hormônios aí responsáveis pela indução do sono, ela também tende a ser reduzida, né, a produção cerebral com o passar dos anos. Então, vamos lá. Então, vamos focar. A gente tem vários distúrbios do sono, né, e várias alterações, mas aí, infelizmente, o tempo que a gente tem não é suficiente, né? Então, vamos focar nos dois mais comuns, mas principalmente na insônia, né? A apneia, a gente pode falar um pouquinho, mas eu acho que também não vai dar tempo de falar tudo, né? Então, a gente vai citar, assim, de maneira mais superficial, focar um pouquinho mais na insônia, que é o que a gente que tem mais substrato para a gente conseguir melhorar, né, por conta própria em casa, né? E, lógico, se não conseguir, depois a gente vai comentar para procurar ajuda, tratamento, né? Enfim. Mas então, os dois mais comuns, né? Os dois distúrbios do sono mais comuns são a insônia crônica, principalmente, tem a insônia aguda, que eu vou falar um pouquinho, mas geralmente é transitória, né? Autolimitada, ela começa e depois de um tempo ela vai embora, então não precisa fazer muita coisa. E a apneia do sono, né? Que é um distúrbio respiratório durante o sono. Eu até comentei um pouquinho lá no esqueminha de polissonografia, né, que tem os eventos respiratórios aqui e tal. Então, vamos focar um pouquinho mais na insônia. A apneia é aquela coisa, né? Se percebeu que está roncando muito, despertando muito durante a noite, às vezes dorme com alguém, percebeu que tem pausas respiratórias, está acordando muito cansado, questão do sobrepeso, é interessante procurar o médico, né, fazer uma avaliação, de repente fazer uma polissonografia para identificar a apneia e fazer o tratamento, né? Você fala muito da apneia no sobrepeso. Eu Aham. tenho apneia Uhum. e não tenho sobrepeso, vou ter que usar aquele aparelho o resto da vida. O CPAP, né? Então, assim, é mais comum no sobrepeso por conta da pressão exercida pela gordura, né? A gordura também acumula muito na língua, então aumenta de volume e fica mais fácil a língua um pouco maior, quando relaxa a musculatura, ela posteriorizar na garganta, né? E obstruir o fluxo respiratório. Mas não obrigatoriamente a apneia está relacionada ao sobrepeso. Às vezes a questão anatômica, né? Tem o pescoço um pouquinho mais curto, por várias questões ali de conformação, né, da fisiologia da garganta, pode ser que ela tenha, às vezes teve muita infecção de garganta, enfim, né? Então, tem vários fatores aí, não só a questão do sobrepeso, que é muito importante, né? Quem tem obesidade tem uma chance muito maior de ter apneia, mas tem pessoas magrinhas, né? Que às vezes, por vários motivos, não estão com sobrepeso, mas tem a apneia, né? E o CPAP é uma das alternativas, é a principal hoje em dia, né? Principalmente para quem não tem sobrepeso, né? Não consegue perder o peso e melhorar essa questão da apneia, aí precisa utilizar. Tem a cirurgia, mas a cirurgia é mais limitada, não é para todos os casos, né? Então tem que ser avaliado, né? Tem também o aparelho, né? Que ele anterioriza aqui a mandíbula, né? Coloca para frente o aparelhinho, que nos casos mais leves também pode ajudar, mas o principal é o CPAP mesmo, né? Mas aí
procurar, às vezes. Vamos lá, então, né? Então, vamos focar mais na insônia. Em outro momento, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho mais de apneia, né? Então, qual que é a definição de insônia, né? A insônia é uma dificuldade sustentada para iniciar, manter e consolidar o sono, né? Apesar de dar oportunidade, quer dizer, um ambiente calmo, tranquilo, sem luminosidade, né? Que seja propício para dormir, né? Às vezes, por exemplo, vai deitar, tá com ar-condicionado a 14 graus alguém, né? Ou muito frio, ou muito calor, então isso pode favorecer aí a ter insônia, dificuldade, né? De início, de manter o sono durante a noite. Mas a insônia é a dificuldade, né, que a gente tem para iniciar e manter, consolidar o sono, apesar da oportunidade adequada para dormir, né, e que resulta, de alguma forma, no comprometimento durante o dia, né, acordar com a sensação de que o sono não foi reparador, cansado, enfim, né, a gente vai falar um pouquinho mais. A prevalência, né, a gente vê que é muito alta, né, a prevalência quer dizer, é o que fica, né, então, assim, tem diversos estudos, né, do mundo inteiro e eles identificaram uma prevalência entre 50% e 60% da população, né, em algum momento da vida. E no Brasil, às vezes é até maior, né, entre 56% e 74%, né, ao longo da vida. Tem um outro estudo que identificou, né, da OMS, que o Brasil, apesar, né, de ter uma população feliz e animada, é o país mais ansioso do mundo, né, que tem mais diagnósticos de transtorno de ansiedade no mundo inteiro, né? Engraçado. Então, é muito prevalente a insônia, né, na nossa população. E a insônia, ela pode ser dividida em inicial, quer dizer, ter dificuldade para começar a dormir, de manutenção, né, que são esses despertares ao longo da noite, e terminal, que é acordar bem antes do que deveria, né, no meio da noite ali, de madrugada. E sempre lembrando, né, que a definição de insônia é ter dificuldade de iniciar, manter ou acordar antes do previsto, com repercussões ao longo do dia. Então, quer dizer, aquele atraso de fase, por exemplo, às vezes dorme um pouco mais cedo e acorda mais cedo do que gostaria, né? Acorda está escuro ainda. Mas está descansado, sentiu que o sono foi adequado e reparador, não configura insônia, né? Às vezes é um avanço de fase aí que aconteceu. E ela pode ser aguda ou crônica, né? A gente vai focar mais na insônia crônica. Por quê? A insônia aguda, geralmente, ela, como definição, ela dura até 3 meses, né? É autolimitada. Ela inicia e dentro do período de 3 meses ela se resolve. Geralmente ela acontece por algum motivo. Por exemplo, luto na família, alguma expectativa, vai fazer alguma cirurgia, né? Alguma coisa, seja negativa, vai passar, está estudando para o vestibular, né, o adolescente, enfim. E aí tem aquele período ali que está tendo dificuldade para dormir, depois melhora, né? Ou uma coisa boa, né? Sei lá, ganhou na Mega Sena, né? E está ainda pensando em que vai fazer com o dinheiro, né? Não consegue dormir, enfim. E com o tempo se resolve, né? Geralmente dentro dos 3 meses ali. Vai casar, então está na expectativa ali, né? Então, assim, tem uma dificuldade de dormir por um motivo, por um período, mas geralmente a autolimitado se resolve naturalmente. Então, a gente não precisa se preocupar tanto, ou, enfim, se tiver que tomar alguma atitude, é uma coisa mais rápida ali, só naquele momento, né? E tem a insônia crônica. Essa sim, que ela tem uma repercussão maior, dura mais do que 3 meses, né? E geralmente ela ocorre mais de 3 vezes na semana, né? E gera repercussões aí ao longo da vida, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, assim, quais são as causas secundárias, né? As principais causas aí para a insônia crônica, né? A gente focar mais um pouco aqui na terceira idade. Então, dores crônicas, né, por alguma artropatia, artrite, artrose, né, climatério e menopausa na mulher, tem andropausa no homem também, né, que é um pouco menos, um pouco mais singela. Nas mulheres, geralmente, é muito mais sentido, né, tem uma queda brusca hormonal, então tem aquele esfogaço, aquele calor no período noturno.
E muda muito essa questão da redução brusca hormonal, ela interfere muito na questão do sono também. Então, pode causar insônia nessa fase. Eu recebo muitos pacientes, né, nessa fase de climatério e depois na menopausa, que tinham uma qualidade e uma quantidade adequada de sono e que piorou bastante, né? E às vezes a gente precisa tomar alguma medida para voltar a melhorar isso, né? A nictúria, que é aquela, né, foi abordado aqui, alguém falou que ia acordar várias vezes para ir ao banheiro, né? Então, isso pode ser por vários fatores, né? Às vezes, enfraquecimento da musculatura pélvica, né? Do esfíncter ali da bexiga, então não segura muito. Às vezes, a redução da complacência da bexiga, ela enche mais rápido e ela tende a expandir menos, então dá aquela sensação de urgência mais rápido para ir ao banheiro. Então, são vários fatores aí, né? Que pode ocasionar essa questão da nictúria, acordar várias vezes para ir ao banheiro. E o uso de medicação também, né? Tá aqui embaixo, mas a parte de cima também. Às vezes toma diurético, medicação para o coração, né? Insuficiência cardíaca, hipertensão, que às vezes favorece a questão da nictúria, né? A bexiga enche mais rápido, né? Por conta da inibição dos hormônios aqui, o ADH, enfim, os hormônios antidiuréticos, né? Então, vai ao banheiro mais vezes para controlar a pressão. Outros medicamentos, às vezes corticóide, que tem que usar, imunossupressor, anti-inflamatório, também reduzem a quantidade de sono, né? Podem interferir na questão do sono e ocasionar insônia crônica. E várias outras doenças, né? Que eu coloquei o Alzheimer, o Parkinson, né? Eles desregulam bastante a arquitetura do sono, né? Todos os processos demenciais, a tendência é que tem uma certa sonolência diurna e uma certa agitação no período noturno, né? Quem já conviveu com alguém que tem demência é bem comum perceber isso, que fica meio sonolento durante o dia, fica bastante agitado à noite, às vezes precisa usar medicação. Então, enfim, são várias aí as causas, né? E quais são os impactos, né, de um sono não reparador, dessa insônia, uma qualidade ruim do sono? Seguinte, a questão da hora da alimentação noturna interfere também no sono. Com certeza. Sim, sim. A gente vai falar hoje aqui mais na parte ali do que fazer, né? Mas a questão da alimentação é super importante, com certeza, né? Então, vamos lá. Então, assim, quais são os impactos, né, de um sono não reparador, né? Então, todo mundo já sabe, né? Mas a redução da capacidade de aprendizado fica muito difícil conseguir se concentrar, né? Às vezes para ler, se concentrar numa nova atividade, né? O cansaço ele limita muito, né? A privação de sono. O raciocínio lógico, o pensamento crítico, né? Diante de um problema ali, às vezes a gente não consegue raciocinar direito, não consegue tomar decisões assertivas, né? Por conta do cansaço mesmo, a baixa adaptabilidade ao ambiente externo, né? Às vezes sai na rua, fica mais fácil de tropeçar, de se machucar, os barulhos, a luminosidade, né? Causa irritabilidade quando a gente, né? Irritabilidade visual mesmo, quando a gente está cansado, privação do sono, dificuldade da consolidação da memória, né? E aumento dos níveis de ansiedade. Então, assim, são questões que naturalmente, às vezes com o passar dos anos, né? A atenção, a memória, elas ficam um pouco reduzidas mesmo, né? E organizar a rotina é fundamental para que isso seja minimizado ao máximo. Mas a questão da privação de sono e a insônia intensifica muito tudo isso, né? Aumento da labilidade afetiva, que é o humor oscilar mais, né? Ficar mais irritado, mais intolerante. A impulsividade, né? Que é tomar decisões mais no impulso, sem refletir um pouco antes, né? Tudo isso é favorecido, né? E o desenvolvimento de transtornos mentais, né? Quase todos eles, ansiedade, depressão, todos os tipos de ansiedade, né? Síndrome do pânico, ansiedade generalizada, ansiedade antecipatória. Então, a maioria dos transtornos mentais, eles são a qualidade baixa de sono, a privação de sono, ela favorece o aparecimento e para quem já portador de algum transtorno mental está estável ou não está estável, ela favorece a piora, né, a intensificação desses quadros. Então, a redução
da capacidade de executar, né, as atividades, resolver problemas, resolver conflitos, aumenta os conflitos, né, enfim, briga mais, né, seja em casa, no ambiente familiar ou no ambiente social, né, de trabalho, de convivência, enfim, pelo cansaço mesmo e a irritabilidade, né, e falta de energia, né. Quem dorme menos e fica mais cansado tem mais dificuldade em fazer as atividades no dia a dia, fazer atividade física com menos energia, né? Dificuldade para ler, escrever, né? Ter uma fluência verbal, fica um pouco mais identificado. E isso, né, tem um impacto aí, né, reduz a produtividade, seja no trabalho ou nas outras esferas de vida, favorece o aumento de acidentes, né, por, às vezes, falta de atenção, né, como a gente falou, é uma das principais causas, e aí pode, sei lá, esquecer uma panela no fogo, é mais fácil tropeçar, é mais fácil se confundir com alguma coisa, se dirige, é mais fácil se envolver em um acidente de trânsito, né, tudo isso. E, enfim, queda da qualidade de vida em geral. E aí vamos entrar naquela parte, né, que a gente já comentou um pouquinho com antecedência, mas e aí, tem solução, né? O que fazer? Vamos lá. Se eu tinha falado da dieta, né? É o primeiro item aqui, né? Então, uma dieta saudável é essencial, né? Pois é. Então, assim, ajuda muito, né, se alimentar bem em todos os horários do dia, né, ter uma dieta saudável, ingerir frutas, legumes, proteínas, né, carboidratos saudáveis, gorduras de fontes naturais, né, de alto valor nutricional. Isso é muito importante, né, a dieta, as refeições serem saudáveis, mas no período noturno é isso, né? Comer alimentos pesados, muito açúcar, muito gordurosos, né? Uma quantidade muito grande de comida, né, no estômago, vai demandar do corpo energia para o metabolismo, né? Exatamente, a gente vai falar um pouquinho, mas aí piora muito a qualidade do sono, né? Então, desregula a arquitetura do sono. O álcool, ele até, como você falou, ele até promove uma sonolência inicial, só que ele desregula todas as fases do sono, né? Ele diminui o sono REM, diminui o sono profundo, aumenta o sono superficial, aumenta os despertares ao longo da noite e também ele é diurético, então também piora a questão de ir mais ao banheiro. Então, o álcool ele tem a falsa sensação, às vezes eu vou tomar um vinho, vou beber uma cerveja para relaxar e dormir, até inicia bem o sono, mas a qualidade do sono ao longo da noite ela tende a ser bem pior com o uso do álcool. Então não vale a pena, né? Então, em pequena quantidade, não tem muito problema, né? Que não vai ser o suficiente para ter essas repercussões negativas. Agora, uma garrafinha de vinho, né? Uns 3 copos de vinho, aí não, né? Aí já começa a ser ruim o sono. Como? Como? Eu sei que o senhor, Pois é. o banco levanta a taça, você Então, assim, é saudável em pequenas quantidades, só não pode exagerar, né? Usar e associar o álcool à questão do sono não é legal, né? Assim, mas não tem problema, né? Tomar um pouquinho, um vinhozinho, aqui, não tem muito problema, faz nada. O segundo tópico é a atividade física regular, né? Pelo menos 30 minutos por dia. O ideal seria a partir de 3 vezes por semana. Quanto mais dias na semana, melhor. Tem alguns estudos que eles falam, chegaram à conclusão de que a partir de 2 vezes por semana já tem algum benefício, né? Já é interessante. Quer dizer, é melhor do que nada, né? Mas quanto mais, melhor. Eu gosto de 3 vezes por semana, para mais, né? E assim, eu gosto muito da musculação, tanto para a questão, todas as atividades físicas são saudáveis, né? Natação, caminhada, pilates, a musculação, além da questão do sono, é reserva de vida mesmo, né? Aumenta o ganho de massa muscular, previne osteopenia, osteoporose, né? Que é perder massa óssea, que aumenta, melhora a questão da estabilidade articular, o equilíbrio, né? Melhora dores, então, enfim, fortalece tendão. Então, a musculação realmente também, né? Sim, a massa muscular, ela promove, né, o ganho de produção hormonal também, né?
Então, é muito importante para a independência também, para manter força para fazer as atividades. Então, a musculação eu acho essencial, né? Sempre recomendo para todos os pacientes, né? Fora que reduz também a ansiedade, né? Enfim, na questão dos transtornos mentais, E ajuda. até quando fazer essa atividade à noite, tem algum problema? Não tem problema. Assim, é lógico que fazer, né, uma atividade física mais extenuante e logo em seguida ir deitar para dormir, às vezes pode atrapalhar um pouquinho o sono. É mais fazer no período noturno, 1, 2 horas ali antes do horário de dormir, né, até umas 2 horas de preferência, tranquilo, não atrapalha, até ajuda, né? Quando vai deitar, tá com o corpo um pouco mais relaxado, né? Cansou o corpo, mais fácil descansar a cabeça, né? Então, exposição, engraçado, isso aqui é interessante também. Você se expor à luz solar, de preferência à luz natural do sol, no período diurno, né? De preferência pela manhã, logo no início da manhã, tomar 5, 10 minutinhos de sol, ajuda o corpo a entender, né, que é dia e regular esse ritmo circadiano, né? Passar o dia mais ativo e desperto e no período noturno ficar mais fácil iniciar o sono e ter um sono de qualidade. Então, tomar 5, 10 minutinhos de sol no período da manhã ajuda bastante o sono no período noturno, né? Então é muito interessante. Também, sim. Vitamina D, regulação da produção de melatonina, né? Ela acaba de diminuir a melatonina e facilita o aumento dela no período noturno, né? Vários outros hormônios e neurotransmissores. Então, tomar um solzinho de manhã ajuda muito na qualidade do sono no período noturno, né? Então, assim, se alimentar bem, atividade física regular, tomar sol, são coisas que parecem... É banal, né? Todo mundo já sabe, mas isso realmente faz uma diferença e é sempre bom ressaltar, né? Então, manter os horários regulares também para deitar e para levantar é essencial. Por exemplo, às vezes tem uma rotina desorganizada e cada dia deita numa hora diferente, levanta numa hora diferente, né? Às vezes está vendo fio, fazendo alguma coisa, vai deitar meia-noite, 1 hora da manhã, no outro dia 10 horas da noite, 9 horas. O corpo não entende direito qual que é o horário de deitar e qual é o horário de levantar. Então, às vezes vai deitar num dia, o sono ainda não veio. Outro dia está com uma sonolência aumentada num horário que não deveria estar. Então, fica desregulado esse ritmo circadiano. Então, é interessante manter os horários bem regulares, né? A hora que deita e a hora que levanta, de preferência todos os dias, inclusive finais de semana. É difícil. Não. Organiza a rotina e chegou 10, 11 horas aqui. E a gente não vai passear? Mas pode passear. Aí Tem problema. Não, só manter, é só se organizar direitinho, dá para fazer tudo, né? Aham. Ele varia dos horários ou é sempre aquele horário que ele ativar? Aham. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Então, só de falar isso já varia dependendo de várias causas, né? O cortisol, ele promove a vigília, né? Ficar acordado. Isso porque, né, desde a antiguidade, né, é aquilo, ele faz parte do sistema de luta ou fuga que a gente tem, né? Então, quer dizer, antigamente a gente morava, né, ao relento, no meio do mato, ali podia ser atacado por um animal, alguma coisa. Então, ele faz parte desse sistema do corpo de vigília mesmo, né, para se manter ativo. Então, em situações estressantes, o cortisol sobe muito, né? E durante o repouso ali, está num ambiente mais tranquilo, a tendência é que ele diminua. Então, a produção do cortisol, ela tende a ser bem reduzida durante o período noturno, né, do sono, e maior durante o dia. E às vezes exacerbada, se o ambiente é muito estressante, né? Está passando por situações estressantes, às vezes o cortisol sobe mais do que deveria, né? Isso tem várias implicações para o corpo, né? Mas sim, o cortisol ele é mais comum durante a vigília mesmo, né? O hormônio do estresse. Tá, vamos lá. Então, manter os horários regulares, né?
deitar-se prioritariamente quando estiver com sono, né? Porque às vezes a pessoa define um horário ali, vou deitar às 8h30 da noite, todos os dias, 9 horas da noite, mas chegou aquele horário, né? Não tem sono ainda, né? A quantidade de sono não é o suficiente. E às vezes a pessoa vai deitar assim mesmo, né? E aí passa meia hora, 1 hora, 2 horas rolando na cama e começa a gerar estresse, ansiedade. E aí o sono vai embora de vez, né? Então, assim, é se organizar, manter os horários regulares para minimizar isso, né? E se não tiver com sono, enfim, de preferência evitar ir para a cama, né? Vai para um ambiente mais tranquilo, reduzir a luminosidade para esperar o sono vir e aí deitar, de preferência, já com sono, para que aquela latência de sono que a gente falou no início da apresentação, né? O tempo acordado ali seja o menor possível, né? Comece a dormir rápido. Não fique ansioso ali querendo dormir, né? Joia. Manter o ambiente, né, escuro, silencioso, e calmo, né, é fundamental, né, criar um ambiente ali favorável para que o sono venha, né, a luz reduz a produção de melatonina, o barulho estimula, né, a produção de vários hormônios, então fica difícil iniciar o sono. Então, manter um ambiente favorável, né? A alimentação, como a gente falou, além da alimentação saudável, uma alimentação leve, né? De digestão fácil no período noturno, em quantidade reduzida. A hidratação, né? Que a gente comentou também, é muito importante tomar bastante água ao longo do dia, né? De preferência, pelo menos uns 2 litros, mas no período ali muito próximo ao horário de deitar, né? Se der para evitar uma quantidade excessiva, justamente para a bexiga não ficar enchendo várias vezes durante a noite e ter esses despertares para ir ao banheiro também ajuda, né? Então, se hidratar bem, mas não tomar uma quantidade excessiva de água, comer muito alimento ali próximo ao horário de dormir, né? E medicações para dormir. Hoje em dia é muito comum, né? Eu pego muito no consultório, os pacientes já vêm usando vários tipos de medicações, né? Antigamente era muito comum prescrever benzodiazepínico, né? Diazepam, clonazepam, né? Rivotril. E essas medicações, elas induzem o sono, mas elas desregulam toda a arquitetura do sono. Aquilo que a gente viu do REM, N1, N2, N3, fica tudo invertido, bagunçado. Então, assim, as medicações têm que tomar muito cuidado, né? Não é qualquer medicação que vale a pena utilizar para dormir, se for necessário que seja feito da maneira correta, justamente para não atrapalhar ao invés de ajudar, né? Às vezes até inicia o sono, mas tem várias repercussões aí negativas. Então, tomar muito cuidado com o uso de remédio para dormir, né? E de preferência não fazer por conta própria. Agora, a exposição às telas, né? Que é eu já fiz várias apresentações só com esse tema aqui, né? Que hoje em dia é bastante comum e gera muita repercussão, né? Então, eu vou falar de maneira rápida aqui. Mas outro dia eu fiz uma apresentação no SESC só em relação a isso, né? De redução da qualidade de vida e da qualidade do sono relacionada à exposição às telas, né? Que é uma coisa absurda hoje em dia. Então, assim, evitar o uso de celulares próximo ao horário de dormir, de preferir, principalmente deitado na cama, né? Que hoje em dia todo mundo está com celular, né? Virou uma ferramenta indispensável, né? Hoje a gente usa para tudo, né? Pagar conta, olhar GPS, ver notícias, é muito interessante, mas pode ser um problema também. Então, evitar o uso de celulares, principalmente deitado na cama, assistir televisão também não é legal, né? De preferência, 1 hora antes do horário de dormir, já deixa o celular quietinho, desliga a televisão, já vai fazendo aquela rotina, né? Escovando os dentes, tomando banho, trocando de roupa, enfim, já ficando mais tranquilo, reduzindo a luminosidade para, né, o corpo já ir acalmando, o cérebro também já começar a se acalmar e o horário, né, programado ali para deitar, a gente já está tranquilo e o sono bem é mais fácil, né? E evitar estimulantes, né? Principalmente bebida estimulante, que é muito comum, né? Cafeína, chá verde, né? Aqueles chazinhos também estimulantes, a bebida alcoólica, como a gente já falou, o tabagismo, né? A nicotina ali também é estimulante e pode prejudicar o sono. Então, evitar qualquer substância estimulante ali, né? Pelo menos 1, 2 horas antes do horário que a gente estipulou para deitar. Isso é uma coisa que no popular também se dizia muito, antes era aquele leite quente à noite, né? Leite quente. O leitinho morno, né? Dá uma acalmada, um chazinho, né? Também, de preferência camomila, né? Melissa.
Então ajuda a dar uma acalmada, né? Não é uma coisa super, assim, né, efetiva, mas ajuda, com certeza. Dá uma tranquilizada. Organizar as atividades do dia, né, para não levar problemas, situações estressantes, não lidar com isso muito próximo ao horário de dormir, porque senão o cérebro vai muito estimulado, né, para a cama e até se acalmar, às vezes leva bastante tempo, né? E às vezes mesmo dormindo rápido, o cérebro fica funcionando ali, como a gente viu lá, fica, né, fica muito superficial o sono. E aí, quando acorda no outro dia, acorda cansado, né? Sentindo que o sono não foi reparador, né? Que não teve uma qualidade de sono. Então, evitar lidar com situações e problemas ali muito próximos ao horário de dormir. Isso é interessante também, evitar a exposição, né, a relógios iluminados, né, e outras luzes. Às vezes a gente acorda no meio da noite, tem um reloginho lá, deixa à disposição, ou pega o celular para olhar, e viu que é de madrugada, né? 2 horas da manhã, preciso voltar a dormir, né? Amanhã tem que acordar cedo, tem muita coisa para fazer. E aí o que que acontece? Fica pensando nisso e acaba aumentando a ansiedade e não consegue dormir de novo, né? Então, despertou no meio da noite, evitar pegar o celular, se tiver algum relógio, né, iluminado no quarto, evitar, tirar do quarto, né? Deixa em outro ambiente. Por quê? Acordou? Enfim, não tem o despertador, pôs o despertador da manhã, ou enfim, né, não está no horário previsto, está escuro ainda, não tem porquê, às vezes, ficar olhando, né? Fica na cama, ambiente tranquilo, espera o sono voltar, né, naturalmente, e volta a dormir. Se não voltou a dormir, já tem um tempo que está ali na cama acordado, está com dificuldade para voltar a dormir, às vezes está ficando um pouco ansioso, né? Tem que dormir, o tempo está passando. Dá para levantar um pouquinho da cama, às vezes vai para um outro ambiente, senta um pouco na sala, né? Evita aumentar muito a luminosidade, deixa o mínimo possível, de preferência sem luz. Quando percebeu que o sono está voltando, aí vai para a cama mais tranquilo, volta a dormir sem problema nenhum. E aqui, aí já é o tratamento, né? Todas essas medidas que eu falei são medidas que, né, todos nós podemos tomar, né? A higiene do sono, né? De forma geral, que todos nós podemos fazer e que vale muito a pena. Agora, fez a higiene do sono, está se alimentando bem, organizou a rotina, está com os horários reguladinhos, a hora de deitar e de levantar está adequada, e mesmo assim não está conseguindo dormir, aí vale a pena, né? Procurar o médico, procurar ajuda, né? Para poder iniciar um tratamento. Uma das opções é a TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental mais direcionada para a insônia, né? Então, tem os especialistas nessa área, geralmente são psicólogos, né? Tem os médicos também, às vezes fonoaudiólogo pode fazer, enfim, os especialistas em sono, né? Vai fazer uma terapia cognitivo-comportamental que é justamente retrabalhar essa questão da higiene do sono, às vezes está passando alguma coisa que mesmo a gente tentando não está conseguindo, né? A terapia focada nisso, em melhorar a qualidade do sono, pode ser usada terapia de relaxamento, terapia para controle de estímulos e terapia de restrição de sono, que é fazer uma privação de sono, quer dizer, reduzir o tempo de sono de forma controlada e gradual, para poder aumentar essa pressão de sono e facilitar o sono vir à noite e ter uma qualidade melhor. Então, fazer essa privação de sono, mas de uma forma orientada e controlada, para também não ter aquelas repercussões, né? Não ficar cansado e prejudicar a qualidade de vida durante o dia, né? O mínimo possível. Então, tem a TCCI, e o tratamento A meditação também pode ajudar, né? Como? Meditação pode ajudar. Né? pode, sim, mas voltou. Só se ameaçar. Só dá uma. Sim, mindfulness, né? Meditação, enfim, tem várias técnicas, né? Que a TCCI ela preconiza ali, que ajuda, sim, a melhorar muito técnicas de relaxamento, né? Para melhorar, enfim, promover essa qualidade do sono e melhorar. Hipnose. Hipnose é uma coisa mais específica, né? Pode até ser utilizada, apesar de hoje em dia ser raro, né? Mas, em último caso,
uma opção, né? Para alguns profissionais habilitados e tal, que conseguem fazer isso da maneira correta, pode ser utilizado. Então, TCCI a gente dá preferência, né? E caso, em último caso, se às vezes não tem uma boa resposta mesmo assim, tem as terapias farmacológicas, né? O uso de medicações específicas ali, de forma individualizada, tem que ver o que está acontecendo, até porque a gente viu que às vezes a causa da insônia é secundária, né? Tem vários outros problemas de saúde, medicamentos, enfim, tudo que pode promover a insônia. Mas se a gente regula tudo e mesmo assim existe uma insônia e uma dificuldade de iniciar, manter ou sustentar o sono, né? A gente pode iniciar alguma medicação para ajudar nessa questão. A gente tem várias opções aí hoje em dia que são boas, que são interessantes, que não prejudicam a saúde, né? Então, vale a pena, né? Procurar um médico, um profissional habilitado para poder fazer essa avaliação, ver se realmente é necessário uma medicação e, se for, escolher a melhor opção para cada um, né? Aqui é um diário do sono, que às vezes eu utilizo, né? É um instrumento bem interessante, assim. Esse aqui fui eu que confeccionei, mas tem vários, né? Vários tipos diferentes. Que aqui é dividido em dias, né? Da semana e horas, né? As 24 horas aí do dia. Isso para a pessoa anotar, né? Se teve cochilos diurnos, né? Que hora que dormiu, que hora que acordou, quantos cochilos que foi, a hora que foi para a cama, a hora que saiu da cama, se durante a noite teve despertares, não precisa olhar no relógio, mais ou menos quantas vezes acordou e que horas que acha que acordou, né? No período noturno. Não precisa ser uma coisa super ali fidedigna, né? No horário. Eu acho que eu acordei, devia ser umas 2 horas da manhã e fiquei uma meia hora acordado, depois eu voltei a dormir. Aí vai anotando. Aí eu esquematizei a setinha para cima quando acordou, a setinha para baixo quando levantou, né? Aí vai anotando ali os dias da semana. E aí tem algumas questões aqui que eu coloquei para ajudar a complementar no diário do sono, né? Se cochilou durante o dia, que horas foi para a cama, que hora apagou as luzes, teve dificuldade para adormecer, se foi perturbado por algum evento naquele dia, né? Se acordou muitas vezes, acordou antes do previsto, se quando acordou se sentiu descansado, né? Então, são várias perguntinhas para ajudar a gente a entender aí esse diário do sono, para ver quantas horas está dormindo mais ou menos por dia, quantos despertares está tendo, se está cochilando durante o dia ou não. E, às vezes, tem uma má percepção do sono, né? Às vezes a pessoa tem um, um, um atraso de fase, ou o contrário, né? Um avanço de fase do sono, e aí, sei lá, acorda às vezes no meio da noite ali, ou às vezes acho que não dormiu nada, assim, tem uma má percepção do sono. Fala, tem 20 anos que eu durmo 2 horas por dia. A gente sabe que não é verdade, né? Tem uma má percepção do sono, mas 2 horas por dia é incompatível com a vida, né? Então, assim, não dá para dormir só isso. Da sexta. Siesta, né? Eu fui como na Espanha, né? O pessoal até fecha o comércio. Sim, e tem muita gente que tem o hábito, Isso né? aí altera a arquitetura noturna? Aí depende, né? O sono tem até uma história assim, ao longo dos anos, o sono ele depende da nossa fisiologia, mas é um evento comportamental também, né? Então, por exemplo, antigamente na Idade Média, o sono ele era dividido em 2 fases, né? Não tinha luz, não tinha nada, então o pessoal trabalhava, fazia as atividades. Quando chegava a luz foi embora, né? Então, assim, não tinha muita iluminação natural, o pessoal dormia, mas dormia muito cedo, né? E aí, no meio da noite, acordava, era comum acordar. E aí tinha essa fragmentação natural do sono, isso durante a Idade Média, lá, 1500, 1400, né? E aí a pessoa ia fazer algumas atividades de casa, ia costurar, ia lavar roupa, ia fazer ali alguma coisa, preparar, adiantar comida, né? E aí depois voltava a dormir, era comum fazer isso, né? E não prejudicava em nada, voltava a dormir e no outro dia, né? Acordava bem, mantinha
A siesta, né, vem do espanhol, porque lá era muito comum, né? Na Espanha, o pessoal até fecha o comércio ali numa determinada hora do dia, né? 2 às 3 da tarde, e vai tirar um cochilo, né? Principalmente em cidade menor, vai dormir e depois reabre. Não tem problema nenhum. Teve essa fragmentação do sono, né? O sono à noite não vai ser aquela quantidade que seria, né? Às vezes dorme uma horinha a menos ali, mas, né, se é um hábito ali, é comportamental. Mas no período ali que está acordado, a pessoa está com energia, está bem disposta, não está se sentindo cansada, tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Então pode ser individualizado. O que não pode é tirar um cochilo à noite e prejudicar o sono e acordar cansado no outro dia, né? Não dormir o suficiente. Aí precisa ser ajustado, né? Então, é individual, né? Varia aí. Sempre observa região, costume. Então, assim, é aquilo. A insônia, ela tem que ter repercussão durante o dia, né? Tem que acordar cansado e com todos aqueles sintomas que a gente falou. Se acorda bem, independente do horário de sono e de como dorme, não tem tanto problema, né? Então, aí já é uma outra questão, né? Os trabalhadores de turno, eu recebo muito paciente assim, né? Às vezes faz escala de 12 por 36, às vezes trabalha só no período noturno e tem muita dificuldade com essa questão do sono. A gente tem que avaliar bastante, organizar tudo, orientar, entender como que é essa rotina, o que está acontecendo e tomar as medidas ali, né, para que a pessoa no horário que ela tenha que dormir, que o sono seja de qualidade, que mantenha uma qualidade de vida, né? Mesmo a gente sabendo que às vezes o horário não é o ideal, né? Mas eu recebo muito paciente, trabalhador de turno, né? Pode acontecer. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar, né? E aqui eu coloquei uma frasezinha parafraseando Fernando Pessoa, né? Que tudo que dorme é criança de novo, né? Aquela sensação de acordar renovado, né? Jovem, bem disposto, né? Independente da idade. Era isso que eu tinha para falar hoje. Vamos ver agora. Quem gostaria de fazer perguntas para o doutor? Por favor. Está acostumado. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo. Eu queria saber, essa média de horas, 6 horas, adulto, dependendo da idade, é, durante a noite, eu dormi um pedaço, acordei, daí voltei a dormir. Soma-se os pedaços? Acho que é isso, não é? Vamos lá. O sono, né? A quantidade de sono influencia, né? Então, assim, se dormiu, acordou, depois voltou a dormir, com certeza, né? Tá descansando ali. Só que a gente tem que ver alguns fatores, né? Às vezes, assim, esse despertar, se foi muito longo, né? E voltou a dormir, tem que ver se a qualidade do sono depois que voltou a dormir se ela foi adequada, né? Às vezes fica, voltou a dormir, mas um sono superficial, ou dormiu pouco, voltou a dormir muito próximo ao horário que tem que acordar, despertou. Então, assim, tem que ver. Se acordou, dormiu, despertou, voltou a dormir, mas acordou no outro dia com a sensação de que descansou, de que o sono foi reparador, provavelmente os pedaços foram somados, né? Teve uma quantidade de sono suficiente, né? Para poder descansar, para o cérebro se reorganizar, né? Produzir os neurotransmissores, os hormônios, o corpo também se restabelecer e equilibrar o metabolismo. Então, tudo certo, né? Tem a questão também de que, às vezes, tem uma rotina organizada, né? Essa fragmentação do sono, às vezes dormiu de novo, mas acordou 1 hora da tarde. Então, assim, perdeu uma quantidade, uma porcentagem grande do dia, né? Que gostaria de estar fazendo outra coisa, né? Assim, acordou até descansado, mas gastou muito tempo do dia que não gostaria. Então, a gente precisa reavaliar e reajustar isso, né? Então, mas se o sono foi reparador, acordou dentro do período previsto, está se sentindo bem, não tem problema nenhum, foi o suficiente, né? Tranquilo.
Meu pai falava que quem dorme muito perde muito do dia. Tem que acordar cedo. Falou pra ele. Uma pergunta. A questão da sonolência por almoço. Isso que você mais tem. Vamos lá. Essa questão da sonolência, ela tem alguns fatores, né? Alguns são fisiológicos, né? A gente pode falar um pouquinho. E outros são relacionados à quantidade e à qualidade do alimento também, né? Vamos lá. A melatonina, né, que é um hormônio que está bem implicado aí, né, na questão da indução do sono, oscila ao longo das 24 horas, né? Então, o que acontece? No início da noite, ela começa a subir bastante. E ali no meio da noite, o horário que a gente vai dormir, ela está bem alta, né? A melatonina. Então é mais fácil iniciar o sono. A gente dorme, ela vai caindo ao longo da noite. Quando a gente acorda de manhã, está no mínimo. E aí ela tem um pico inicial, do início da manhã até o meio da tarde, ela sobe um pouquinho. Não tanto quanto no início da noite, mas ela vai subindo. E aí, quando chega ali meio-dia, 1 hora, está um pouco mais alta. Então, isso predispõe um pouco de sonolência naturalmente ao longo do dia. Até por conta disso, tem regiões e locais que têm esse hábito da siesta, né? E a segunda causa é a questão alimentar. Para fazer a digestão, o estômago, né, ele gasta energia, né? O intestino também gasta energia para absorver os alimentos. Então, gastando energia, a gente fica um pouco mais cansado, né? O ácido clorídrico, né, que é o ácido que o estômago produz para poder dissolver os alimentos, eles recrutam também hidrogênio do sangue, né, que é para formar o ácido. Então, o pH do sangue dá uma diminuída. E com o pH, o sangue mais básico, também deixa a gente um pouco mais, farol um pouco abaixo, um pouquinho mais, né? Então, se come muito, isso acontece mais. Gasta mais energia, tem que produzir mais ácido clorídrico, pega mais hidrogênio do sangue, o sangue fica mais básico, então a sonolência é maior. Que nem você falou, comer uma feijoada pesada, né, vai sentir mais sono. É fisiológico, né? Aí depende também da alimentação, né? Quanto mais pesada, mais vai recrutar ali. Exatamente. E tem a melatonina também, que tem esse picozinho. Então é por conta disso. Geralmente a gente tem essa sonolência aí no período da tarde, né? Depois do almoço. Bom, aí eu queria me referir à questão dos hábitos das pessoas. Nem todo mundo tem os mesmos hábitos. Por exemplo, na minha época de trabalho, eu trabalhei bom uns 10 anos, 15 anos no horário noturno. Trabalhei no horário da madrugada também. Então, você está falando de um horário de talvez genérico para as pessoas, mas nem todas as pessoas têm esses hábitos de dormir às 10. Às vezes tem gente que está trabalhando, né, meia-noite, 1 hora da manhã, né? Jornalistas, por exemplo, pessoas assim. Então, como é que a gente pode que tipo de adaptação a gente deve fazer? Porque normalmente a gente pensa assim, bom, o dia está encerrando, está chegando a noite, daqui a pouco a gente vai dormir, depois o dia está amanhecendo, a gente vai acordar daqui a pouco, mas nem todas as pessoas têm esses hábitos, por vários motivos, né? Como que a gente se adapta? Então, interessante a pergunta, né? Primeiro é isso, né? A palestra aqui, ela abrange o grupo geral de pessoas, né? E o que acontece no geral, né? Com cada um ao longo da vida, com a maioria das pessoas. Mas cada um é individualizado, né? E tem sua rotina, tem seus hábitos, né? E tem seu dia a dia estruturado ali de uma forma, né? Então, assim, primeiro de tudo é que tem que ser individualizado, né? Às vezes a pessoa dorme tarde, acorda tarde, está tudo bem, né? Está conseguindo manter uma rotina saudável, está acordando bem descansada, está com as atividades bem estruturadas, a rotina bem segmentada, está conseguindo conviver com a família, fazer atividade física, se alimentar bem, trabalhar, apesar de tudo, está ótimo, né? Não tem problema nenhum, não precisa fazer nada, né? Apesar do horário ser um pouco diferente do usual. Agora, se essa mudança, né, no horário de dormir, seja
por ser um trabalhador de turno, ou seja, por um atraso de fase, por hábito de vida mesmo, está gerando alguma repercussão, né? A pessoa está acordando, não está conseguindo dormir no horário que deveria ou que gostaria, né? Não está conseguindo fazer suas atividades, está ficando cansado, não está conseguindo fazer atividade física, está gerando problema de saúde. Aí a gente precisa entender o que está acontecendo e fazer os ajustes necessários, sejam farmacológicos, né, com medicação, ou não, né, por orientações mesmo, por tudo que a gente falou aqui, para a pessoa conseguir estruturar a rotina dela de uma maneira saudável, né, não adoecer ou não predispor doenças, transtornos mentais ou físicos, né, e conseguir manter a qualidade de vida também, né, não só adoecer, mas também ter uma qualidade de vida. Se a pessoa percebe, por exemplo, é enfermeiro, né, trabalhador de turno, porteiro, da plantão, médico, né, enfim, polícia, policial, enfim, as mais diversas profissões têm que trabalhar no período noturno, então tem que gerenciar isso, né? Se consegue gerenciar por conta própria e fica bem, ótimo. Se não, aí precisa procurar ajuda, né? Por exemplo, saiu do trabalho de manhã, trabalha a noite inteira, coloca um óculos escuro para não se expor à luminosidade, organizar a rotina para chegar em casa, ter esse horário para descansar, para dormir, preparar o ambiente, cuidar da alimentação, para conseguir. Você tem que dormir durante o dia, propiciar um ambiente ali, né, adequado e organizar a rotina de uma forma com que ela consiga dormir, descansar e fazer suas atividades nos horários que ela tem, né? Aí tem que ser individualizado, né? Aí é avaliar cada caso e ver o que precisa ser feito. Bom dia a todos. Doutor, a pergunta que eu vou fazer para você não é pergunta, é uma coisa que eu decidi para a minha vida. Eu sou 31 anos aposentada e 15 anos eu sou viúva. E meus filhos foram todos, casaram, estão todos longe, né? Então eu vivo só. Não tenho ninguém para conversar comigo, tá? Então tem dia que se eu não ligar para alguém, eu não converso. Ou passo na portaria do edifício para dar lá um bom dia, foi tudo bem, né? Tá. Mas eu tenho uma mania que você pede para evitar, que é ah, o uso do celular à noite e na televisão. Acho duas coisas que eu faço religiosamente. Tentei, mas eu tentei muito. No fim, acaba passando 2 horas lá, não consigo, pego meu celular e assim tá a minha vida. Eu sei, mas eu não sei também como evitar isso. Eu vejo a televisão, não sei quando eu durmo, eu sei que chega uma hora eu durmo. O celular é a mesma coisa. Eu não sei em que momento que eu deu sono, mas eu sou aquelas pessoas que dormem 1 hora e meia, 2 horas. Eu tenho as visitas ao banheiro. Depois que eu vou, aí tem dia que eu não acendo luz nenhuma para evitar que eu acorde. Então, mas nem isso não tem solucionado. Ah, então, eu continuo no celular e TV. Eu não sei qual a solução, mas eu já tentei decidir outras coisas, mas não consegui. Não foi por falta de vontade, não foi. Tá bom? É interessante, né? É aquela coisa que a gente falou, né? Comportamental, os hábitos mesmo, né? Às vezes, assim, aos pouquinhos foi colocando isso na rotina, né? A senhora mora sozinha, não precisa dar satisfação para ninguém, né? O marido já partiu, os filhos, né, já cresceram, já foram embora, então tem essa rotina e às vezes chega à noite ali, né? Tá tranquila, quer usar o celular, mas é mais comportamental do que uma necessidade, né? Às vezes, assim,
Se não gostaria de fazer, se está bem, né? Está acordando no horário ali que, né, gostaria de acordar, está passando bem o dia, não está cansado, tudo bem, não tem muito problema, né? Mas se gostaria, acho que o sono às vezes não está com tanta qualidade por conta disso, né? De ficar se expondo às telas, porque isso dificulta mesmo, né? A questão de iniciar o sono, né? E depois o sono fica superficial por mais tempo. Às vezes consegue dormir um período ali prolongado e acorda bem. Mas se não gostaria de fazer isso, né? Ou às vezes tem um horário ali que teria que levantar e não está conseguindo, aí o ideal é fazer essa higiene do sono que a gente comentou, né? Primeiro perceber qual que é a quantidade de horas que seria o suficiente para a senhora. Cada um funciona de um jeito, né? O organismo de cada um funciona de uma forma diferente. Então, identificar se 6 horas está bom, 7 horas, 8 horas, né? Se viu que dormiu ali uma quantidade de horas que é o suficiente e seria o ideal, aí é definir que horário que gostaria de levantar, que horário que, né? E aí contar esse tempo para trás é a hora que teria que deitar. Ou o contrário, que hora que eu gostaria de deitar para dormir, conta esse tempo para frente, por exemplo, preciso de 6 horas para descansar, 7 horas. Então, vou deitar 11 horas, por exemplo, né? Gostaria de deitar 11 horas, aí conta 7 horas para frente, põe o despertador, é o horário que teria que levantar, para não ficar muito tempo na cama também, gastar esse sono, chegar no horário que teria que dormir e o sono não veio ainda, e aí vai usar o celular e tal. Então, é uma questão de fazer pequenos ajustes, né? E tudo aquilo que a gente falou, uma atividade física regular, manter a rotina bem organizada, colocar coisas que a senhora goste ao longo do dia, né? Enfim, e se às vezes está meio monótono, bater um papo, né, com o porteiro, não tem problema, procurar atividades, né, vir nas palestras aqui que nem a senhora veio, ler um bom livro, né, às vezes trocar o celular por uma leitura de um livro legal, uma história interessante, não vai ter essa luminosidade tão intensa, né, não vai da TV e do celular, mas vai ter um passatempo, uma história interessante, vai ficar entretida ali, coloca uma luzinha mais baixa, né? E aí a qualidade do sono melhora, né? Então é perceber isso fazendo pequenos ajustes, né? É o que a gente orienta muito em consultório também, né? Às vezes a gente passa medicação, às vezes não, né? Por higiene do sono e orientações, a pessoa consegue melhorar bastante a qualidade do sono, né? E isso ajuda já é o suficiente, né? Então, é isso, aí percebendo e criando estratégias, né? Se não quer mais usar o celular, se está atrapalhando, para poder dar uma melhorada nessa parte. Às vezes um livrinho é legal, é interessante, dá para substituir. E usa o celular no outro horário, né? Escuta uma música, às vezes põe algum podcast, algum texto, né? Uma coisa para ouvir, com o celular a tela apagada, também ajuda, é legal. Então, tem as estratégias aí, né? Queria perguntar uma coisa para você, meia, um pouquinho fora. Eu tenho muita dificuldade, depois de um jet lag, de voltar com sono normalmente. Você tem alguma dica para me dar? O que a gente pode fazer para voltar a ter normalidade no horário de sono? E isso é bastante comum mesmo, né? Principalmente quando a gente vai para algum lugar muito distante, né? Que o fuso horário é muito diferente, né? E às vezes passa bastante tempo lá. Primeiro, quando chega, né? É difícil se adaptar. Às vezes precisa, enfim, colocar o despertador ali, né? Vai passar o primeiro dia cansado, mas regularizar o máximo possível. Colocar em fase, que a gente fala, né? Que às vezes está fora de fase com o horário que está, né? Era para estar dormindo, de acordo com o que onde vem, mas está à noite, está de dia ainda, né? Está no meio da tarde, ou então era para estar acordado, né? E está à noite, está no meio da madrugada. Então, assim, tentar colocar em fase o máximo possível, né? Então, assim, colocar os despertadores ali. Quando chegou, está acordado, põe o despertador para o horário que deveria levantar. Acordou, vai ficar um pouco cansado no início, né? Aí segura, evitar os cochilos diurnos, né? Manter a atividade do dia para quando chegar naquele horário previsto, né? É isso aí, ter acumulado uma quantidade de sono suficiente para conseguir deitar e dormir.
E quanto mais drástico isso, né, foi para a China, foi para o Oriente, ali um lugar que é muito, né, a fase, o horário ele é muito diferente do nosso, vai ter um pouco mais de dificuldade. Às vezes demora um pouquinho até se adaptar, né? Mas eu acho que é isso, é fazer essa privação de sono inicial para tentar entrar em fase, né, um horário local ali o mais rápido possível, né? É lógico, não ser uma coisa muito extrema para não sofrer demais, né? Às vezes não dá para fazer no primeiro dia, então vai puxando aos poucos, né? Vai colocando o despertador ali para mais cedo até conseguir chegar no horário previsto por nada. Então, doutor, eu tenho usado essa técnica do podcast para dormir, para continuar dormindo. Às vezes eu acordo e assim, não tenho nada na cabeça, não estou preocupada com nada, está tudo bem. Só que demora para dormir. Então, eu dou uma. Olho lá, fecho o podcast, ponho no celular debaixo da cama, deixo um pouquinho mais alto e fico ouvindo a conversa. Quando eu vejo já foi aquela conversa, eu já passei aquela fase de desespero para continuar dormindo. Não fico brigando comigo. Eu relaxo, tento escutar um pouco. Só que aí é uma coisa muito longa o podcast, né? Aí fica, tá. Quando eu vejo, já dormi, já fui. Eu achei super interessante aquela parte do podcast, você não deixa você dormir. Não, antes do podcast, eu ficava brigando com o travesseiro, à noite, com barulho lá fora, com o vento. Depois do podcast, eu consigo um pouco mais, entendeu? E percebo que eu descanso, mas, lógico, eu gostaria de dormir a noite inteira, como era antes. Agora é caso mesmo, não tem jeito. Não tem acordo com o meu sono, entendeu? É isso que eu queria falar. É bom, né? Saber alguma coisa. Sim. O que eu queria saber, doutor, é se é teoria ou é, é verdade ou é mito. Mulheres, eu escuto vários relatos, mulheres que às 3 horas da manhã, pessoas em menopausa, né? Justamente naquele horarinho acordam, e isso acontece comigo também. Queria saber se é algo fisiológico, algo normal, algo a ser estudado, porque é tanta teoria que tem, até coisa espiritual, né? Às 3 horas da manhã. Eu queria saber se é normal isso. Então, é engraçado, sim, né? Pela arquitetura do sono e a produção de hormônios, né, e neurotransmissores ali, todas aquelas substâncias envolvidas, né, em mediar o sono, de acordo com a produção, o aumento ou a queda, tem mais ou menos nessa fase, né, do segunda parte da manhã, da madrugada ali, primeira fase da manhã, segunda parte da madrugada, 2, 3 horas da manhã, pode acontecer, é mais fácil, sim, ter despertares, né? E aí, se tem algum estímulo, é mais fácil. É que nem a senhora falou, aí vão criando várias teorias, porque aí tem várias pessoas que identificam isso, que acordam 3 horas da manhã, olha no relógio, 3 horas da manhã. Aí já fizeram até filme de terror, né? Que 3 horas da manhã tem espírito, não sei o quê, mas é fisiológico, não precisa se preocupar, né? É comum acontecer. E depois da menopausa é mais comum ainda, né? Por tudo aquilo que a gente falou, mudança hormonal e tal. Mas esse horário é comum mesmo, é mais comum de ter os despertares, né? Tem aquilo que a gente falou mesmo, é tentar manter a higiene do sono, né? Acordou, é, tentar inicialmente ficar na cama, no ambiente tranquilo e favorável. Se voltou a dormir rápido, não tem problema nenhum, né? Se às vezes está demorando muito, está ficando ansiosa, às vezes levanta um pouquinho, muda de ambiente, espera o sono vir e aí volta para a cama novamente, né? Mais tranquilo. Mas é engraçado isso, porque tem várias pessoas que acordam nesse horário mesmo. Não é mito, é mais fácil acordar nessa hora. E o mito o resto é mito, né? O pessoal vai criando histórias em cima, né? A coisa mais gostosa é isso. Quando você trabalha com sua mãe, você acorda às 3, opa, legal. Tem mais 4 horas para dormir, para dormir. Então, Não se estressar, né? Ficar tranquilo.
Põe quando acorda meia hora antes e não dá para voltar, né? Vai ter que segurar essa meia hora até a lua. Uma felicidade, né? Mas é isso, é comum, sim. É fisiológico mesmo acordar nisso. Pode ficar. Tem várias pessoas que acordam também. Tem mais alguém que queira perguntar? Mais alguém? Não, todo mundo, todo mundo bom de cama. Sempre dorme logo, né? É um bom de cama. Sempre dorme logo. Ah, só mais uma pergunta aqui, doutor. Doutor, eu me chamo Dulce, mas eu queria fazer um relato breve. Então, de uma amiga querida que eu acompanho já, e ela é viciada no Zolpidem. E eu vejo o quanto isso é perigoso, né? E o sono dela não tem qualidade, cada vez mais curto, cada vez aumentando as quantidades, né? E aí eu vejo o risco desses fármacos, né? Como eles são viciantes. E aí outro dia ela me ligou assustada, porque quando ela acordou, tinha 3 comprimidos abertos na sala, ou seja, ela acordou e tomou mais 3 comprimidos sem ter percebido isso, né? Como sonâmbula. E o segundo episódio que ela me contou, que ela acordou e ela viu que ela tinha tomado uma dose de licor, né? Numa madrugada também ela não tinha percebido, né? E eu falei assim, gente, como tirar essa pessoa, né, desse looping? Ela não consegue dormir sem esses Zolpidem, a qualidade do sono cada vez pior, cada vez aumentando as quantidades, né? E eu fiquei pensando, será que tem clínica, doutor, para isso, igual tem de reabilitação, para bebidas e para drogas, etc. Tem algum tipo de você se internar? Eu penso que tem que ter um acompanhamento, alguma coisa assim, né? E a coisa vai ficando mais séria, doutor, porque aí muita gente tem cartomante, né? Nós temos cartomante. Aí outro dia a cartomante falou comigo assim, é minha filha que fornece os remédios para ela. Eu falei, como assim? Aí eu fui percebendo, eu tenho uma cadeia informal de venda de receitas, né? De repente esses remédios até podem ser falsificados, né? Aí você começa a ver assim, gente, aonde que chega o nível da pessoa da dependência, né? Ela pega uma receita lá do interior do Rio de Janeiro, alguém fornece para ela o remédio, ou seja, ela não está nem consultando com o psiquiatra, né? E é uma pessoa super inteligente, foi executiva do SBT, da Editora Abril, é uma pessoa muito esclarecida, né? E aí eu falei assim, como ajudar essa pessoa? Existe uma clínica? Essa é a minha pergunta para você. Para que as pessoas possam romper, né, se libertar desse vício de remédios para dormir. E já é algo que eu acompanho dela há uns 4 anos, 5 anos. Pois é, interessante a pergunta, mas é um caso muito sério mesmo, né? Por isso que eu coloquei aqui a questão do uso, né, abusivo de medicação, uso de medicação para dormir, pode ser muito perigoso mesmo, né? Evitar ao máximo isso, né, a automedicação, porque às vezes pode sair do controle, né? Precisa de acompanhamento médico. E eu já internei vários pacientes por uso abusivo, dependência química mesmo, né? Zolpidem, tinha gente que estava tomando 20, 30 comprimidos por dia. Então está entrando em risco de vida mesmo, né? E pode dar amnésia enterógrada, que é isso, às vezes vai fazer alguma coisa, come, faz comida, liga para outras pessoas, né? No outro dia vê tá várias coisas espalhadas pelo chão e tal. Eu não lembro o que eu fiz, não lembro de nada disso, né? Quanto maior a dose, mais isso pode acontecer. E a internação, sim, eu já internei várias pessoas, né? Inclusive pelo uso abusivo de Zolpidem, né? E lá no Hospital das Clínicas, que é onde eu trabalho, né? Nas enfermarias, lá eu sou médico supervisor dos residentes, são os que estão se formando, né? De psiquiatras, estão se especializando, e das enfermarias também, faço internações e tal. Já internei várias pessoas. Mas, sim, qualquer clínica boa, né, de reabilitação mental, teoricamente está capacitada, né, em receber um paciente que precisa de internação para tratar a dependência química mesmo do remédio, como se fosse de outras substâncias, né, seja, né, álcool, algum tipo de substância química, droga, né, cocaína e tal, cannabis, né,
enfim, qualquer tipo de dependência, né, um hospital, uma clínica psiquiátrica boa, teoricamente está habilitado para receber, né, o paciente e fazer primeiro a desintoxicação e tratar a abstinência, né, acompanhar. Se às vezes não é tão grave, pode ser feito de forma ambulatorial, não precisa internar, né, vai no médico, o médico orienta como fazer esse desmame, às vezes prescreve outras medicações para a pessoa tolerar a questão da abstinência, né? Não ter uma reação muito forte, conseguir se manter abstinente, fazer essa redução gradual até tirar a medicação, né? Mas é um risco, principalmente se ela tem conseguido isso de uma forma ilícita, né? A gente não sabe a procedência, então é um risco aí. Ela está correndo, né? E se não está conseguindo, precisa procurar ajuda, né? Procurar um médico ambulatorial, se não tiver jeito, fazer uma internação para desintoxicação mesmo, né? Se o caso é ser internado. Mas eu já peguei vários pacientes assim, precisa de tratamento urgente, né? Com certeza. Tentando nessa linha de desintoxicar, que a gente não tem caso, não presenciei, mas assim, é eficiente, por exemplo, esse pessoal de rua, morador de rua, todo esse pessoal que fica abandonado, então você vê que a prefeitura vai atrás, procura. É eficaz buscar desintoxicação, reabilitação, hoje em dia é eficiente. Então, muito complicado, né? No caso de população de rua, né? São pessoas carentes e que estão em situação de vulnerabilidade, né? É difícil. É uma pandemia mesmo, mundial, né? É um problema social. A gente que mora em cidade maior, né? Que nem São Paulo, presencia isso no nosso dia a dia, né? Tem várias pessoas aqui no centro da cidade, né? É muito triste, é terrível. E é muito difícil de resolver, porque não é só questão da internação. Se a pessoa for internada e bem tratada, ela vai se desintoxicar, né? Vai passar por esse período de abstinência, mas aí saindo, ela vai ter a questão comportamental também, né? Vai voltar para onde, né? Vai voltar para a rua, às vezes não tem um suporte familiar, não tem uma estrutura para ela ser recebida e se inserir na sociedade, né? Então fica difícil. Vai voltar, vai morar na rua de novo, vai conviver com as pessoas que ela convivia, usando droga de novo, né? Então é muito difícil ela não ter uma recaída, né? E assim, os albergues e tal, a prefeitura disponibiliza, mas muitos deles, às vezes, eles não querem ir para um albergue, porque para ir lá dentro não é permitido usar droga, usar esse tipo de substância, fumar, beber, usar, né, crack, cocaína. Então, eles não ficam lá, porque não conseguem ficar sem usar. Então, vai comer alguma coisa, vai embora, né? Não dorme, nem dorme lá, porque é proibido, né? Então, é um problema de saúde pública e é muito complexo de ser resolvido, né? Se tiver uma cadeia, toda uma estrutura para a pessoa ser acolhida, internada e depois ser reinserida, né? Reabilitada, não só do ponto de vista químico, mas conseguir voltar a trabalhar, produzir, enfim, né? E colaborar e conviver com as outras pessoas, eu acho que tem condição de ser reabilitada, né? Mas se for internada e depois sair e ir para a rua novamente, a chance é praticamente zero, né? Dela conseguir sair desse ciclo aí, né? É muito difícil mesmo. E é complicado. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, mas ela não quer justamente por isso, né? A pessoa doente não vai querer sair porque não vai querer parar de usar droga, não vai conseguir parar, né? Então fica esse ciclo, né? E fica muito difícil, assim, muito difícil mesmo. É um problema de saúde pública e é muito complicado de ser resolvido hoje em dia. A doença supera a vontade de ficar, né? Ah, com certeza, né? Se a pessoa está doente, a capacidade de tomar decisões, de autodeterminação que a gente fala, está totalmente comprometida, né? Então, assim, ela precisa de um suporte, né? É difícil. Ao mesmo tempo, tem muita gente que é contra, né? Você fazer alguma coisa contra a vontade do indivíduo. Esbarra justamente contra ferir a Mas às vezes o vontade. indivíduo não tem vontade própria mais, né? Ele está Ele não tem totalmente vontade. comprometido, né? Precisa de ajuda externa, né? Seja
seja do poder público, da família, enfim, né? Organizações sociais, porque a pessoa por conta própria não vai sair disso aí, né? Não tem como, tá doente, né? Posso falar? Perguntinha voltando aí. É o seguinte, a questão, quem tem esse problema de insônia, tem a apneia do sono atrapalhada? Pode ter, né? A apneia tem várias causas, né? Às vezes a questão da insônia, ela pode, são várias coisas, né? Quem não dorme bem, o cérebro às vezes entende o quê? Tá faltando energia, né? Acorda cansado, com a sensação de que, né, tá sem energia para fazer as coisas. Qual que é a forma mais fácil de conseguir energia? Se não dá para dormir, né? É com comida, né? Não é brócolis, né? Verdura, o que que a gente vai procurar, né? Doce, né? Chocolate, gordura, comida que tem muita energia e de absorção rápida, né? Carboidrato, pizza, né? Macarrão. E aí favorece o ganho de peso, e o peso maior também favorece a apneia. Então tem várias questões aí que a gente precisa avaliar, né? Mas com certeza a insônia ou a privação de sono, ela, por vários motivos, pode aumentar a questão da apneia. Não só da apneia, mas de várias outras doenças, né? Desregula totalmente o metabolismo, né? Então, sono é importante, muito importante também, né? É um dos pilares aí, a alimentação saudável, atividade física e o sono, né? São três fatores que são super importantes. E aí organizar a rotina, né? Bom, podemos encerrar, gente? Alguém quer falar? Desculpa aí pela demorada apresentação, cansado. Bom, eu queria parabenizar a Cassi e ao doutor José Geraldo pela brilhante palestra aqui, muito, muito legal isso. Eu até gostaria que a gente poder bater um papo numa outra sobre a apneia do sono. Tem muita gente que tem apneia do sono e não sabe que é gravíssimo. Muito grave, né? Então, podemos, então, deixar mais ou menos marcado aí, a hora que tiver mais, né? A gente bate um papo sobre essa questão, tá bom? Parabenizar, então, embora foi realmente um show de bola aqui hoje, né, gente? Espero que todo mundo tenha gostado. E nós vamos divulgar isso aí depois, né, Michel? Nos nossos canais aí competentes, né? Para quem não pôde comparecer, se inteirar da coisa. Muito obrigado mais uma vez, parabéns. Obrigada. Indo lá na Cassi Jabaquara, né? Na psiquiatria lá, tá bom? Eu gostaria, só mais um minutinho, eu gostaria de agradecer a presença de todos, lembrar que nós teremos nos próximos eventos, dia 29, o Bingo Solidário da APABB, aqui no 12º andar. Para os interessados que quiserem adquirir as cartelas, tá? Tem o convite, e através do convite tem o link que vai direitinho lá para a APABB. E, melhor ainda, dia 27/8, o que teremos? Aniversário da FABB. Vocês não veem a hora, hein? Nem eu. Então, eu agradeço a todos. Quero passar ao doutor a nossa carta de agradecimento. Essa palestra maravilhosa. Por favor, gente, mais uma salva de palmas. Foi muito bom. Muito bom mesmo, só de agradecimentos. Obrigada. Amanhã tem aula de dança. A Yara está falando aqui, olha, amanhã às 10 horas, aula de dança para todos que quiserem participar. O doutor também está convidado. Obrigada.